Já curte e se inscreve e deixe nos comentários. Qual é a verdadeira visão que você tem sobre sabedoria? Será que só existe um tipo de sabedoria? Será que só existe um tipo de verdade? Ou será que dois pontos de vista e duas sabedorias diferentes podem criar um ponto de sobriedade? Deixe nos comentários qual a sua opinião. A fábula de hoje é A Raposa e a Serpente. Certa vez uma serpente, que já estava com fome, beirando a morte e não sabia o que fazer, resolveu então predar uma raposa. Sabendo que a raposa era mais saudável, estava em melhores condições, e a fama da raposa de ser um animal orgulhoso e esperto, aquela velha serpente sabia que não teria como pegar ela. Porém, por ser um animal astuto e observador, a serpente compreendeu que a raposa estava a fim de comer algumas uvas, que ela havia ouvido dizer que por serem muito amargas, ela não quis pegar. A serpente se posiciona então embaixo de uma parreira que ela sabia que a raposa alcançaria e chamou a raposa para conversar. Nobre raposa, sou uma velha serpente que estou à beira da morte, moribunda, sem forças, e gostaria de pedir a sua ajuda. Sempre ouvi falar tão bem da sua generosidade e de toda a sua astúcia e habilidade. Você acha que seria capaz de pegar alguns desses cachos de uvas velhos e murchos e trazer para mim? A raposa, sabendo que podia ser uma presa da serpente, mas cega com os elogios, vai até a parreira, sobe para pegar as uvas, mas por ser um galho muito fino, a raposa se desequilibra e a serpente janta ela. Moral da história: por mais sábios que somos e sejamos, quando o ego e o orgulho tomam conta da gente, nos tornamos extremamente ignorantes. Por isso, lembre sempre dessa frase: a gente mata a cobra retirando a cabeça dela, mas a raposa a gente mata fazendo colher uvas. Então leva para sua rotina, para o seu dia a dia. Quantas vezes as pessoas exploraram o teu potencial? Quantas pessoas surgiram no teu caminho que reconheceram o quanto você é inteligente, o quanto você é bonito, bonita, o quanto você fala bem, o quanto você é comunicativa, o quanto você é simpático, mas te usaram como um degrau para alcançar objetivos e depois viraram as costas para ti? Quantas serpentes será que te trataram como se você fosse uma raposa? Aquelas pessoas que exigiram que você entregasse bons resultados para que elas se promovessem e que na primeira oportunidade que tiveram, como não precisavam mais de ti, te dispensaram. Nós vivemos um mundo hoje em que as pessoas não lembram de Jean de La Fontaine, as pessoas talvez nem saibam quem seja Êxopo, mas assim como eu criei a minha fábula, baseado na sabedoria que eu retirei das fábulas desses grandes escritores do passado, muitas pessoas projetam a sua visão da verdade para que seja o mais confortável e cômodo. Veja bem, a serpente não estava numa situação cômoda e confortável, ela estava numa situação de desespero. Mas a raposa estava numa situação confortável, ela estava sendo elogiada, ela estava sendo engrandecida. Qual que foi o resultado? A raposa não mediu esforços para receber novos elogios, e foi nesse caminho de aceitação dos outros que a raposa rompeu e caiu na barriga da serpente. Quantas vezes a gente age baseado na questão de que eles gostam de mim, eles me idolatram, eles precisam de mim, e quantas vezes depois que você faz isso, você é descartado? Sou a pessoa que nunca errou o ponto. Vou ensinar para todo mundo como não fazer. Os mesmos erros, vou ajeitar a equipe toda, a equipe cresce, a equipe se expande e todo mundo te deixa de lado e te esquece. Quantas vezes você teve um relacionamento em que você teve que ser a pessoa que carregou a relação por muitos anos, com as pessoas te julgando de fora, com as pessoas te olhando por fora,
E depois, quando chegou a sua vez de ter um retorno da relação, a sua contraparte achava que era melhor te trair, achava que era melhor te exibir como um bibelô, ou simplesmente ignorou o que tu fez e simplesmente partiu. Quantas vezes você teve um trabalho, em um emprego, em que você não se atrasa, em que você faz tudo aquilo que precisa ser feito, mas na hora que te aparece a oportunidade de reconhecimento, ao invés de haver a recompensa, você é cortado do quadro. Quantas vezes você foi uma raposa no seu caminho? Quantas vezes você mostrou capacidade de resolver problemas, astúcia para resolver situações, convencer pessoas, mas quando chegou nos elogios, as armadilhas começaram. Você é a pedra fundamental desse lugar. Não se esqueça que a pedra fundamental ela fica enterrada para que a base cresça em cima dela. Você é o pioneiro. Lembre-se que o pioneiro ele abre o caminho para os outros, não é para ele. Vamos pegar alguns pioneiros. Charles Chaplin, ícone do cinema mudo, não sobreviveu ao cinema moderno e a sua carreira terminou. Jerry Lewis, um dos maiores comediantes da sua época, foi contra a utilização das mulheres e da nudez feminina nos seus filmes. Desapareceu do mercado. Existe espaço para todos? Existe, mas existe uma coisa mais forte chamada tendências, e essas tendências é que ditam quais são os valores e os rumos que aquela sociedade naquela época tomaram. Pártia, o império que a gente não estuda por ser do Oriente Médio e que a gente não cita muito nas escolas, que fez parte de uma divisão ali entre Pérsia e outros reinos da região do Oriente Médio. Pártia por muitos anos foi rival de Roma. E na Pártia acontece o que? A morte de Marcos Crasso. Um dos 3 maiores líderes de Roma junto com Pompeu e Júlio César. E a Pártia é responsável por uma das maiores derrotas das legiões romanas da história. Derrota essa porque os romanos eram menos habilidosos? Não. Os partas conheciam seu território e os partas sabiam do orgulho do líder dessas legiões. Usaram a sabedoria de seu general. E a melhor parte dessa história é que, quando seu general venceu os romanos, com medo da habilidade militar dele, ele é ovacionado, homenageado, e na mesma noite ele é assassinado pelos reis da Pártia, com medo de que algum dia, com sede de poder, esse mesmo general que salvou a nação e o reino poderia assumir ele, por um golpe de Estado. 2 raposas mortas por serpentes. A pergunta que eu faço para ti hoje é: quem são as serpentes do seu caminho? Quem são as serpentes que tem dentro de ti? Quais são as serpentes que estão ali? E por que eu falo isso? Quem são as pessoas que ao longo da tua trajetória reconheceram as tuas capacidades, reconheceram a tua amizade e tua lealdade, e depois que elas cresceram, desapareceram? Quantas vezes tu foi dar uma de raposa, subiu no galho mais alto e caiu? Quantas vezes essas mesmas pessoas que estavam te apoiando, te incentivando, te levando ao degrau mais alto, te usaram como degrau para subirem acima de ti e te descartaram, porque tapete velho a gente bota fora. Entenda que nós, como seres humanos, temos que entender que quanto mais individual for nosso pensamento, nossos gostos, nossas características, quanto mais de nós houver em nós e menos dos outros houver dentro de nós, mais longe nós somos capazes de chegar. Grandes líderes inspiram, mas eles não são comandados pela multidão. Os grandes líderes não são raposas. Os grandes líderes são serpentes, são covardes, são ardilosos, mas não deixam de ser
grandes líderes. Quando um grande líder se torna uma raposa, outra serpente que estava à espreita e que ele mesmo criou vai jantar ele. E é isso que nós devemos aprender todos os dias, na nossa fé. Nós estamos conectados com as nossas necessidades e limitações ou estamos seguindo o que foi imposto pelos líderes ou pelas pessoas que nos inspiram? Questione. Será que os valores que você carrega são seus ou tu precisou adotar eles para fazer parte de um grupo? Será que esse grupo te reconhece como uma raposa ou será que você se jogou dentro de um covil de serpentes? Porque mais cedo ou mais tarde, uma delas vai tentar se alimentar. E lembre que uma das habilidades da serpente e da cobra é abraçar. É ser carinhosa, ser astuta, para fazer o mínimo de esforço, enquanto os outros fazem o máximo de esforço. Está aí a engenharia social, um dos novos crimes do século XXI, em que se organizam redes sociais, propagandas enganosas, pessoas enganosas, que têm a habilidade de mover multidões para dar golpe. São rifas, são jogos de azar, e assim por diante. E a gente cai. Mais cedo ou mais tarde a gente cai. Mais cedo ou mais tarde a nossa bondade, o nosso ego de querer ajudar as pessoas certas pelos caminhos errados, pela carga de consciência, nos faz ser vítimas dessas pessoas. E aí tem duas opções: aprender com o erro e não se tornar mais uma raposa, ou não aprender com o erro e ficar insistindo em colher as uvas, até que uma hora quem vai ser colhido é você. Veja bem, chegamos a um ponto da sociedade em que as pessoas não sabem mais a diferença entre ter uma liberdade de expressão, cometer um crime, ter um certo e um errado, porque hoje as pessoas são guiadas por um aparelho na mão delas que diz o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Não são mais os valores familiares, afinal de contas, muitas famílias são destruídas todos os dias. Muitas famílias são acidentais todos os dias. E todos os dias a gente acorda vivendo a mentira do mocinho e do vilão em um mundo em que o que existe são escolhas e consequências. A lei de causa e efeito que comanda nossas vidas, ela é muito mais forte que a lei da atração, que os mistérios da lei de probabilidade, do magnetismo pessoal. Causa e efeito, ação e consequência. Se eu me dedicar 20 horas em um projeto só meu, e eu não conseguir ter um resultado nesse projeto, eu vou desistir dele ou vou seguir em frente? Eu vou arcar as consequências para que ele dê certo ou vou seguir em frente? Porque se eu desistir do que é meu, se eu desistir de criar o meu espaço, eu vou ter que viver no espaço que é dito e criado pelos outros. Vou ter que seguir regras e valores que são impostas pelos outros. E os lucros quem vão ter são os outros. É muito bonito um discurso pró-caridade. Mas a pergunta que eu faço é: será que toda caridade que é pregada é exercida de forma livre ou tem alguma intenção por trás? Questione. Questione seu posicionamento. Questione com quem você conversa. Questione quem te procura quando precisa e depois desaparece. Questione. Questione os grandes líderes da atualidade. Questione os grandes líderes do passado. Questione os grandes valores estruturais do presente, do passado e do futuro. Questione, porque a partir do momento que você parar de questionar e você se tornar dono de uma verdade absoluta, você vai terminar como Chaplin, um gênio do cinema mudo que terminou sendo engolido pelo cinema colorido
pelas vozes, pelos sons, pela música do cinema moderno. Ele não deixou de ser um gênio, não deixou de ser um ícone, mas perdeu seu prestígio e como o tempo de tudo e todos passa, ele simplesmente passou. Será que as novas gerações conhecem Chaplin? Será que as pessoas hoje compreendem que o filme Tempos Modernos de Charles Chaplin não é mais uma suposição? Nós nos tornamos a engrenagem da máquina. Nós não somos mais o que ele achava que poderia ser. Nós tornamos realidade a sua visão de alienação e trouxemos isso para todos os meios, todos os dias, porque nós nos sedimentamos por aquilo que nós vivemos. Se eu não quero ter novas experiências, se eu não estou aberto a conhecer novos rumos, eu não alcanço novos patamares. O que me trouxe até aqui não vai me levar para onde eu quero. Eu preciso aprender a mudar e evoluir. Tenho um diploma como professor em História. E eu não exerço a minha profissão. Porque em algum momento eu desisti daqueles valores? Não. Eu desisti daquelas verdades, do meu conhecimento? Não. Foi justamente por não me posicionar e não defender o que eu aprendi e não utilizar na prática os anos e o conhecimento que eu tenho é que eu fiquei na posição que eu estou hoje. E isso valeu por toda a minha vida pessoal e profissional. O medo, os traumas, a timidez, tudo isso me prendeu. Mas só que chega um momento, ou momentos da vida que a gente tem duas opções. Ou a gente entra no modo de desespero da serpente e luta com aquilo que a gente tem, ou a gente entra na soberba da raposa, questiona e critica todo mundo, mas não faz nada a não se alimentar as serpentes que tem ao nosso redor. E é dentro dessa realidade, é dentro desse pretexto que está a diferença entre quem lidera e quem é liderado. Lembre-se que o artista que está no palco só consegue manter a peça de teatro quando houver pessoas aplaudindo. Quando a gente não tem fãs, quando a gente não tem público, a peça termina. Então questione quais são as peças, os teatros, as novelas que você quer viver. Porque se você não fizer isso, os diretores estão passando por aí. Os inquisitores estão passando. Estão questionando a tua roupa, estão questionando o teu cabelo, estão questionando a tua aparência. E você faz o quê? Segue as ofensas, as críticas e esquece que eles te criticam hoje porque não tiveram medo de ontem expor a verdade deles e defender a posição deles. Mas a gente prefere a verdade do filtro. A gente não quer ver a foto original da pessoa, a gente quer ver a foto com filtro, o vídeo com super produção, o áudio com super recortes. Nós queremos a miragem, a ilusão. Nós não queremos a verdade. Por isso que muitas pessoas ao vivo e a cores não têm tanta graça quanto quando estão gravadas. Porque a edição cria a vitrine. Mesmo que ela não tenha conteúdo, ela vai se sobressair e ela vai vender. Porque nós somos hoje as pessoas que compram pela embalagem, pelo nome, pelo preço às vezes, mas a maior parte das vezes a gente compra para ser notado pelo que comprou. E eu digo a gente porque por mais que a gente diga que não, sempre tem uma coisa ou outra que a gente faz questão de mostrar. Porque a vaidade faz parte dos pontos que modelam a nossa mentalidade. E aí entra a questão: será que os 7 pecados capitais são realmente pecados? Ou será que os 7 pecados capitais não são só mais uma forma da gente ser controlado? Ou se a gente souber trabalhar eles, entrar no lado de quem controla? Questione.
Deixe nos comentários os seus questionamentos, suas dúvidas. Traga, enriqueça, trazendo aqui algo que você discorda. Traga nos comentários. Divulgue o vídeo para mais pessoas. Traga a sua filosofia à luz. Porque já que estamos na onda, né? Início da Bíblia. E onde houver trevas, que se faça luz. Movimento iluminista. A razão que ilumina as trevas é quando a gente age sem o coração. Então, questione, julgue, mas não aponte. Aprenda.